Fala clã, beleza? Estamos de volta aí para mais um vídeo, fazer uma análise de um HQ aqui, mostrar minha opinião. Só que hoje não é Marvel, não é DC, não é super-herói. Hoje um pouquinho diferente, no caso aqui, Blueberry, uma HQ que se passa ali no Velho Oeste, no americano. Esse bitolão aqui lançado no Brasil pela editora Pipoca Nanquim, apenas o volume 1, até tenho em mãos o volume 2, mas ainda não li. E só abrindo parênteses, que a editora Pipoca Nanquim possui em seu catálogo algumas, não só esse, mas algumas HQs muito interessantes desse gênero de western, né? Aqui eu tenho duas delas, que é Trilogia Gatilho e O Procurador. E essa semana, agora, recentemente, eles já anunciaram para esse ano, além de mais um volume de Blueberry, mais um HQ desse estilo, que não sei você, mas pelo menos para mim é um dos meus estilos favoritos. Então, assim, para quem gosta dessa pegada do Velho Oeste, vale a pena conferir. Muito bacana. Essas HQs, inclusive, futuramente pretendo falar delas, que elas cabem, cada uma delas se sustenta em um único vídeo, sabe? Muito interessante. Mas estamos hoje, né, para falar aqui de Blueberry. Esse HQ, esse personagem, né, foi criado aqui por Jean-Michel Charrier e Jian Jihu, desenhado por Jian Jihu, né, que, para quem não sabe, futuramente seria conhecido como Moebius, o grande artista aqui por trás de Incal, outra HQ no Brasil também é lançada pela editora Pipoca Nanquim. Mas, partindo aqui mais para Blueberry, esse primeiro volume contempla 9 álbuns. Foi lançado originalmente na França, na revista Piloté. E esses 9 álbuns foram lançados, né, entre o ano de 1963 a 1968. Desses 9 álbuns, vou até ler o nome aqui para vocês: é Forte Navarro, Tempestade no Oeste, Águia Solitária, O Cavaleiro Perdido, Pista dos Navarros, A Pista dos Navarros, O Homem da Estrela de Prata, O Cavaleiro de Ferro, O Homem do Punho de Aço e A Pista dos Sioux. Não sei a pronúncia correta, é S-I-O-U-X. E desses 9 álbuns, a gente consegue separar em três grandes arcos. O primeiro pega do primeiro álbum até o quinto, ou seja, de Forte Navarro até A Pista dos Navarros. Isso tudo contemplando ali uma única história, um único núcleo. Em seguida, apenas um álbum é o arco ali presente no Homem da Estrela de Prata. E por fim, o último arco são os 3 últimos álbuns, começando ali em O Cavaleiro de Ferro e finalizando em A Pista dos Sioux. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse material aqui, um pouquinho mais da história. Logo de cara, nós somos apresentados a um oficial que em um bar ele tinha sido convocado para se apresentar no Forte Navarro. E nesse bar ele presencia ali o princípio de uma confusão numa mesa de poker. Ele, como militar, como oficial, não pretende deixar nada aconteça, até que tem suas confusões e tal. Aí ele percebe que tudo ali estava sendo causado, vamos dizer assim, por um outro militar. Quem é? O nosso personagem, nosso anfitrião, vamos dizer assim, que é o tenente Mike Steve Blueberry. Eu fiquei na dúvida se era Steve Mike Blueberry, mas é Mike Steve Blueberry. E logo de cara, é interessante que a gente já vê justamente essa personalidade do Blueberry. Porque, como eu disse, é um militar, é um tenente. Só que ele não é aquela figura do exército muitas vezes retratado, que é aquela pessoa correta, que anda sempre
na linha, sempre nos trilhos, tem aqui todo o senso de honra, tudo assim, eu faço tudo pelo meu país. Não, ele tem esse lado um pouco até, de certa forma, humanizado, de gostar de apostas, de pôquer, de beber um cigarro. Então assim, ele é tido até, inclusive, nos próprios extras, que, diga-se de passagem, vale muito a pena. Tem extra no início e no miolo, que conta a história dos autores, conta ali um pouco dessa HQ também, das histórias presentes nela. Então assim, vale muito a pena ler. Só a história por si só é muito bacana, mas lendo os extras, você fica ainda mais completo, vamos dizer assim. Então fica a dica, não pule os extras, é muito bom. Mas como eu estava dizendo, a gente é apresentado a essa figura, Blueberry, extremamente carismático, mas que tem todas essas particularidades que normalmente não são características presentes em quem é militar, né? Então assim, ele participou da guerra ali de secessão pelo lado norte, então havia sido também convocado para esse Forte Navarro. Chegando lá, ele e esse outro oficial, eles foram designados para lá, né? E logo de cara já acontece um pequeno problema, que é justamente envolvendo os indígenas da região, o que acontece um assassinato, um ataque a uma casa, um pessoal, em que o exército ali, o pessoal do Forte Navarro, eles acusam fortemente que foram os indígenas e vão atrás dos indígenas, e os indígenas não deixam barato também, e começa esse conflito. Não vou me aprofundar, justamente para que vocês possam ler, assim, se vocês tiverem interesse, mas começa esse conflito ali de interesses, e o Blueberry tá ali no meio disso tudo, porque, de novo, como eu disse, ele não é aquele rapaz, aquele militar que faz tudo pelo seu país cegamente. Não, que apesar das características, defeitos, vamos dizer assim, ele também é muito justo, muito correto nesse quesito. Ele não comete uma injustiça simplesmente porque mandaram ele fazer isso. Se ele tem a crença de que não é certo, ele não faz. Então há vários momentos ali que você vê ele apoiando até mesmo os próprios índios, outras vezes apoiando os norte-americanos, e assim vai. E qual que é um dos grandes diferenciais para mim da história também, no geral? Porque tudo agora que eu falei é tudo no primeiro arco, sabe? É que tanto o roteirista, que é o Charlier, quanto o Giroux, nos desenhos, eles deixam a trama, por mais que ela seja fictícia, inspirada em algumas questões reais, falo isso mais à frente, mas por mais que ela seja fictícia, ela é muito, vamos dizer assim, muito palpável. Ela não tem aquelas questões, não tem resoluções mirabolantes, nem tramas que tipo assim, te levam para um outro mundo, sabe? Não, são muito reais. As complicações, os acontecimentos, o desenrolar da história é muito real, é muito palpável. E isso eu particularmente acho muito interessante, que você lê algo que justamente não te tira da realidade, né? Pô, querendo ou não, é Velho Oeste, 200 anos atrás, mas te dá um certo gostinho de como as coisas eram, sabe? E como eu disse também no início, é um gênero que eu gosto muito, eu acho muito bacana isso. Então não tem nada muito mirabolante, as coisas sempre vão acontecendo ali de forma natural, de forma orgânica, e muito ao acaso também, seja pro lado positivo, vendo ali uma sorte do Blueberry encontrar alguém, em acontecer algo no momento certo, ou seja, justamente o contrário, as coisas estando encaminhadas para acontecer certinho, e algo acontece, e algo assim, você não vê, pô, tô forçando a barra aqui, não, muito pelo contrário, isso, porra, faz sentido, é muito possível isso mesmo, sabe?
Então é algo muito legal isso, sabe? É muito. Te dá esse senso mais ali da realidade da coisa. E partindo agora pro segundo arco, um arco um pouquinho menor, né? Mas que é justamente o do o Homem da Estrela de Prata. Que se a gente for ver, o que é a Estrela de Prata no Velho Oeste, né? A estrelinha de xerife. Ou seja, o Blueberry é chamado para resolver uma questão numa cidadezinha por um conhecido dele, ele é recomendado por esse amigo dele, para ser xerife, para botar ordem. E aí é muito interessante, justamente que, começando a falar do Blueberry, ele é justamente aquela pessoa que se julgar necessário, desacatar, não desacatar, mas desobedecer um superior para fazer algo que seja correto, ele faz. E aqui, ele é o superior. Então, ele é a pessoa que, por mais que ele, de vez ou outra, provoque a desordem, agora ele precisa provocar a ordem. Ele foi chamado para isso. Então é legal você ver essa dualidade ali, da característica do personagem, do papel que ele precisa assumir nessa história para a coisa andar, para a coisa der certo. Então é muito interessante. Um arco menorzinho, mais simples, não envolve muitas questões indígenas, todo esse conflito norte-americano e indígenas, mas mesmo assim muito, muito, muito interessante. E por fim, temos uma outra história retomando ali a guerra territorial, vamos dizer assim, mas agora é diferente. No primeiro arco, os 5 primeiros volumes, eles eram em relação a, justamente, foi desencadeado, né, por um assassinato, agora é por conta de uma obra, uma ferrovia que estava sendo construída leste-oeste, para ligar os dois polos dos Estados Unidos. E tem um conflito ali de duas empresas que tem que, quanto mais longe, mais território elas fizeram suas rodovias, suas ferrovias, mais elas vão ter posse. Que o combinado era onde que a ferrovia que está sendo construída passar, as terras ao redor vão ser delas. E o combinado é, uma vai sair do oeste indo para o leste e a outra saindo do leste e vai para o oeste e no final se encontram. Ou seja, quanto mais uma fizer, encontrar a outra mais rápido, melhor. Aí tem a questão ali de uma atrapalhar a outra e tudo. E para a ideia de uma prejudicar a outra é justamente causar uma guerra indígena. Um conflito indígena ali para os índios atrapalharem. E quem é chamado para tentar fazer esse meio de campo ali? O Tenente Blueberry, justamente porque já tinha uma fama ali de poder se relacionar, de ser um especialista na questão indígena, justamente é o que a gente viu ali nos primeiros 5 álbuns, no primeiro arco. Então, assim, até inclusive é o arco que eu achei mais divertido de ler, achei bem interessante. E assim, até pegando um pouco sobre o que eu falei, do fato de ser ficção, mas ser algo palpável, que nos extras eles falam, os autores aqui, o pessoal, que mesmo sendo um personagem criado e tudo pra trama, eles buscam inspirações, sejam em acontecimentos, sejam em próprios personagens. Por exemplo, ali no primeiro arco, o chefe indígena, se eu não sei a pronúncia certa, mas é Cochise. Ele tem relatos que de fato existiu, da mesma forma que o coronel ali do Forte Navarro também existiu. Agora nesse último arco, essa rodovia leste-oeste também foi recomendada justamente ali por Abraham Lincoln. Então tem essas piscadelas para a história. Então que deixa, na minha opinião, tudo ali muito mais interessante. Que é justamente essa intenção de deixar algo mais palpável, não é uma completa ficção, completo, assim, viagem, sabe? Não é diferente. Então, cara, fica a dica aí pra essa HQ. Vou mostrar agora aqui algumas artes dessa história, dessa HQ, que, pô, o que o Gil, futuramente Moebius, fez aqui é algo de fato fora do normal, cara. E aqui, detalhe, ele tava em início de carreira. Já dá pra ver
grande artista que ele já era e que viria a se tornar. Então assim, fica a minha recomendação. Se você gostou, curte o vídeo, comenta aí, compartilha, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho e bora pra cima. Futuramente hoje amanhã já quero começar a ler aqui o segundo volume, que é, porra, depois que eu acabei esse aqui, deu, cara, agora eu quero mais, Pipoca Nanquim chega logo com o terceiro volume, vambora, que agora o trem engrenou. Beleza? Então, é isso aí, bora pra cima, fechou?